Gente, bom dia. Olha, para mim é um momento muito especial estar aqui, mais uma vez, encontrando vocês. Esse tema, para mim, é um tema extremamente pessoal, além de especial. Ele é um tema muito pessoal. Ele fala de minha vida, ele fala de minha trajetória e fala também que a inclusão, o PCD, ele é cheio de potencialidade. E quando ele acha pessoas que dão esse suporte, que acolhem, eles podem chegar em qualquer lugar, né? E eu costumo dizer que a nossa vida precisa ser inspiração. E quando Deus me mandou, eu digo que Ele me deu um tapa assim, né? E falou assim, desce. E quando Ele fez isso, Ele me deixou com algumas características especiais. E dentre elas, muitas que eu tenho, dentre elas, Ele me deu uma que é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo ele é o maior presente que eu recebi. Quando nós falamos das deficiências, né, das invisíveis, nós ainda podemos passar por alguns lugares sem ser notada esse nosso presente, essa nossa qualidade. Mas quando nós recebemos de Deus um presente de uma deficiência física, Ele diz para nós que em qualquer lugar que chegarmos, todos vão perceber, né? Todos vão olhar e vão identificar. E foi esse presente que Deus me deu, né? Quando eu nasci, minha avó, eu nasci em casa, na zona rural, numa casinha. Minha avó estava ali sendo parteira. E quando minha avó me recebeu, ela notou que minha perna tinha uma alteração, e não era pequena, era uma alteração grande. Eu nasci com a perninha dobrada, encostada aqui em cima. E minha avó teve uma sabedoria extrema, porque ela não se assustou, ela olhou, analisou e pensou na intervenção para aquele momento. E ela fez uma intervenção de psicólogo, não falando para minha mãe naquele momento. Ela fez uma intervenção de uma ortopedista, porque ela observou, ela cuidou, ela já colocou a minha perna esticadinha e ela sabiamente fez assim aquele enroladinho que a gente fazia antigamente com coeiro, que deixava a criança retinha. Assim. A ortopedista não tinha as condições ideais, não tinha feito o estudo de caso anterior, mas naquele momento ela tinha uma situação. E a ortopedista fez aquele movimento ali, e ela já fez a primeira intervenção e já me entregou para minha mãe, linda, de olhos azuis, sem ela perceber absolutamente nada, né, daquele desafio que nós teríamos. No momento adequado, ela foi lá, me apresentou para minha mãe, né, de uma forma tão especial que não foi nada tão absurdo e nada que apavorasse a minha mãe. Talvez, se minha avó não tivesse tido toda essa sabedoria, a minha chegada no colo de minha mãe talvez fosse muito traumática. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é assim que nós precisamos agir, né? Olhar aquilo que nos chega, pensar rapidamente como podemos agir, mas sempre lembrando que nossa ação vai trazer, sim, impactos. E muitas vezes impactos para sempre. Então,
eu começo esse dia de hoje compartilhando com vocês essa linda história, compartilhando com vocês essa gratidão a Deus por esse presente que eu considero e pela minha avó que teve aquela ação também pedagógica, também como professora, também como todas as especialidades, e pôde, naquele momento, me olhar e fazer uma intervenção correta. Isso significa que todos nós podemos, todos nós. Significa que nós não somos especialistas, não recebemos todas as formações possíveis, não estamos prontos e nem estaremos, mas a nossa sensibilidade, a nossa empatia, a nossa espiritualidade e o nosso coração é capaz de operar, sim, intervenções assertivas, positivas e verdadeiras. Hoje, também, eu quero que vocês imaginem, começando o ano letivo, começando mais um curso, começando mais um encontro. E não pensando assim, eu estou no meio do ano, as coisas já estão assim, as coisas já estão encaminhando, as coisas já não... Não, nós mudamos o rumo no momento que nós decidimos. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu cheguei, vocês sabem, não vou ficar aqui repetindo todos os desafios, mas eu quero dizer para vocês que eu cheguei como se eu chegasse com a perspectiva de 4 anos. Apenas com um tempo muito reduzido. Mas isso, para mim, não é justificativa para eu ficar sentada na minha cadeira. Não, para mim não é. Pelo contrário, como ontem eu falei com vocês, nós temos pressa. Porque as coisas precisam ser feitas no tempo que nós temos. E é isso que nós estamos aqui. Então, eu quero, assim, agradecer demais. E Deus nos encaminha as coisas da melhor maneira possível. Eu falei isso muito para a equipe. Falei isso muito para a Nina, que eu tenho, conversado muito com a Nina. E falando, muita coisa vai cair no nosso colo. Porque eu não estou sozinha, como as pessoas podem imaginar, Estou ali sozinha, não. Nós estamos conectados com uma energia muito forte, muito positiva e muito transformadora. Desculpa. Enfim, nesses milagres, nessa temática tão importante, eu convido a Marisa, Vou passar a palavra para ela com muito carinho. Nos conhecemos agora, mas temos conexões muito mais profundas. Eu acredito nisso, Então, passo a palavra para ela. Ela vai nos apresentar, falar dessa nossa gratidão que temos com você, Rosana, se me permite chamar assim, É um presente para nós, para a nossa rede, para Paraty e para esse tema que está no nosso colo e a gente tem que olhar com muito carinho. Muito obrigada e que tenhamos uma linda manhã de trabalho. Bom dia a todos e todas. Como eu não sei se temos alguém com deficiência visual, quando a gente está num ambiente que tem alguém com deficiência visual, a gente já... É daqui que eu estou falando, é desse lugar, porque aí a pessoa sabe o ponto. Então, é daqui que eu estou falando. Meu nome é Marisa Mendes Machado. Eu sou uma mulher de pele parda clara, cabelos encaracolados curtos, baixa estatura, 40 a mais. Também não vou dar mais detalhes, 40 a mais tá bom. É com muita alegria que eu venho a esse momento falar com vocês.
desse projeto, que é o meu projeto de pesquisa de doutorado. Então, assim, para vocês saberem como nós chegamos até aqui, né? Então, essa ação é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado e é o nosso contato inicial, né? Nós estamos iniciando essa relação com a rede municipal de Paraty. Então, eu procurei a rede de ensino para fazer a minha pesquisa de doutorado e agradeço que tem sido abraçada, né? E a gente veio com essa proposta de trazer a professora Rosana Gladys para falar com vocês, né? Então, o título do projeto é Prospectar e Falar sobre Si, Desdobramentos da História de Vida em Território Rural Urbano, a partir das narrativas docentes. Então, eu sou Marisa Machado e minha orientadora é a professora Rosana Gladys. O que eu quero dizer para vocês é que esse tema ele foi escolhido porque eu sou professora de educação especial e de educação de jovens e adultos. Então, antes de qualquer coisa, quero que vocês vejam aqui uma professora que dá todo dia em sala de aula, que pega aluno com transtorno do espectro autista pela mão, que faz material, que corta papelão para adaptar material. É desse lugar que eu venho falar. Estou fazendo a minha pesquisa de doutorado e a proposta foi a gente pensar em uma formação para professores, mas que nós ouvíssemos o campo da pesquisa. Então, todas as ações desse projeto são a partir das entrevistas realizadas com professores da rede municipal. Não é a universidade vem oferecer uma formação para a rede Paraty. A gente não está pensando daqui de cima, a gente está pensando com vocês e organizando essa formação a partir da realidade de vocês, né? Que acaba agora sendo minha também, né? Eu venho indo na sala de aula como se tivesse tudo ok, né? Uma diversidade de alunos típicos, atípicos, né? Alunos com necessidades educacionais específicas, e o professor está sorrindo, seguro, está tudo bem. É assim na realidade? Não. Se fosse, né? Essa é a expectativa, né? E uma outra imagem provocativa que eu trouxe para vocês é esse pódio, Vamos pensar num pódio que nunca considera um indivíduo com demandas específicas como o vencedor. Esse pódio está preparado para receber o vencedor numa disputa? Ele é um pódio que chegou o cadeirante em primeiro lugar. Ninguém considerava que ele poderia ser o vencedor. No entanto, ele chegou em primeiro lugar, mas o pódio não tinha acesso para ele chegar, para ocupar o lugar que era devido dele. Então, a gente pensa em adaptações aligeradas que se fazem, não é? Vamos botar uma rampa, pega um de cada lado, não é isso. A gente começa a pensar, então, o pódio, precisa pensar nesse pódio como espaço que pode ser ocupado e deve ser ocupado por qualquer pessoa, não é isso? Então, a educação ela precisa ser pensada para o sucesso, para receber no panorama do sucesso todos que ela recebe. Então a pesquisa ela vai se desdobrar, né? Ela está acontecendo já com entrevistas abertas com professores, os professores contam suas histórias de vida no âmbito da educação inclusiva. Depois nós teremos uma formação que vai acontecer com encontros quinzenais, presenciais e vai ser híbrido, presencial e remoto. Serão apenas 6 encontros presenciais quinzenais e a intenção que a gente tem é que haja uma certificação de 50 horas para os cursistas pelo programa de extensão da UERJ. Então a gente está começando essa conversa com a Rede Municipal de Paraty para desenvolver o projeto, certo? Eu agora vou passar a palavra para a professora Rosana Gladys, que com muito orgulho é minha orientadora. A professora Rosana foi professora da Faculdade de Educação da UERJ, diretora da Faculdade de Educação por muitos anos, é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED da UERJ, e ela veio conversar com vocês sobre esse tema também.
Bem, primeiro, bom dia. Eu queria agradecer à professora, à secretária, a professora Elza, e todos vocês estarem aqui presentes. Para mim, é um momento muito especial, né? Nós estávamos conversando, eu tenho um carinho muito especial por Paraty. Minha filha e família se mudaram para cá há uns 3 anos, durante a pandemia, e eu venho muito. Então, eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco Paraty, não só como turista, mas então, quando Marisa me trouxe essa proposta da gente fazer esse trabalho aqui com a secretaria, eu fiquei assim, muito entusiasmada, porque espero estar aqui com vocês bastante. Né? Mas assim, antes de iniciar, eu queria assim, também dizer que essa minha ideia não é fazer uma palestra formal, né? Mas sim dar uma reflexão e discutir com vocês o que eu considero um grande desafio, né? E as estratégias que a gente precisa desenvolver para enfrentar esse desafio, trazido pelas políticas de educação inclusiva, que é justamente, né, partindo do princípio, né, de que da valorização e do acolhimento da diversidade, né, que é o princípio da educação inclusiva, né, educação para todos, num sistema educacional que ele é fundado na homogeneização, na seletividade, na meritocracia. Né? Então, assim, essa aparente contradição, ela é muito marcante, principalmente quando a gente pensa, né, em alunos com deficiências e outras necessidades educacionais específicas, né, que justamente vão ter essa dificuldade de enfrentar esse sistema. Né? Mas antes assim, de entrar na discussão propriamente dita, né, eu queria falar que quando eu falo aqui, né, de estudantes, aqueles tradicionalmente atendidos pela educação especial, né, nós estamos falando de um conjunto heterogêneo de indivíduos, né, que tem características pessoais e características das suas condições distintas, né, que tem um desenvolvimento também heterogêneo, né, e diferentes demandas específicas para a aprendizagem. Né? Então, estão incluídos nesses grupos, né, estudantes com deficiências físicas, sensoriais, né, perda auditiva, surdez, visuais, cegos com baixa visão, alunos com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem, né, como dislexia, TDAH e outros, e também aqueles que têm altas habilidades de superdotação. E em cada um desses grupos, né, eles também têm características heterogêneas, né, da forma como a condição se manifesta, do grau de comprometimento, do tipo de apoio, de suporte que eles vão necessitar para a sua aprendizagem. Né? E aí, justamente, é nesse aspecto, né, a importância do suporte especializado da educação especial, né, do núcleos de educação inclusiva, né, e todos esses especialistas e pessoas que vão se dedicar para trabalhar no sentido de proporcionar e ajudar o sistema comum, digamos assim, do ensino comum, para poder trabalhar e aceitar esses alunos. Né? Isso não significa, né, aliás, achei muito interessante a história da avó, né, de não ser uma especialista, mas ela atingiu que o professor da turma comum ele tem que ser um especialista para lidar com crianças, jovens com todos os tipos de peculiaridades e deficiência, não. Né? Mas o que é necessário, pode botar, na minha opinião, não tanto de métodos e práticas pedagógicas específicas para lidar com esses alunos,
mas sim de uma ressignificação. Eu estou aqui na frente, dá para vocês verem? Tá legal? Dá para ver aí? Puxa aqui. Porque essa tela é muito grande. Tá bom aqui? Ó? Tá? Mas, de qualquer forma, tudo que tiver aqui, eu estou olhando, tá? Então, voltando aqui, tá? O que a gente precisa não é nem tanto de métodos e técnicas específicas, mas sim de uma ressignificação na perspectiva pedagógica e curricular da escola que se propõe, inclusive. E isso significa nos objetivos e na prática desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem e, sobretudo, nas atitudes do professor ou da professora, né, em relação ao seu papel, à diversidade do alunado que hoje se encontra em todas as classes, né? Por isso que eu sempre digo que a educação inclusiva ela é uma nova cultura escolar e que não diz respeito simplesmente a acolher estudantes com necessidades educacionais específicas, né? Embora esse vai ser o nosso foco, a educação inclusiva vai muito mais além, né? Então, seguindo o conceito de uma educação para todos, que é um dos princípios, né, da proposta de educação inclusiva, as estratégias pedagógicas que foram desenhadas para um determinado aluno, né, que foi identificado como tendo uma deficiência ou outra necessidade educacional específica, elas podem facilitar o processo ensino-aprendizagem de vários outros alunos, né? A gente coloca uma criança, um jovem, né, com deficiência na turma, aí vamos analisar esse caso, aí joga o holofote em cima dele. No que você joga o holofote, ilumina a turma toda. E a gente vai ver que esse não é o único aluno que está tendo dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, né? Com isso, é claro, eu não estou negando as especificidades de crianças e jovens com deficiências, sobretudo aquelas que a fragilidade delas se centram nas áreas cognitivas e de aprendizagem, né? Como, por exemplo, alunos com deficiência intelectual, um grupo de alunos com TEA, né? Transtorno do espectro autista. E essas trazem realmente uma complexidade do processo de ensino-aprendizagem, né? Porém, independente do grau e do tipo da condição orgânica do aluno, a única norma geral é que eles não podem prescindir de um trabalho pedagógico flexível e diferenciado. Então, essa é a perspectiva que eu quero trazer para vocês aqui, né? Aí é um parêntese, tá? Quando eu estou falando em escola, eu estou falando em escola como instituição educacional, porque muito do que nós vamos discutir aqui também se encaixa e tem a ver com a universidade, né? Que é onde também a inclusão está cada vez sendo mais proeminente. Dos professores trabalha em mais de uma escola, às vezes mais de uma rede, às vezes tem 3 turnos. Então, falta tempo para planejamento, né, para capacitação, né? Mas, além dessas questões, digamos assim, estruturais, a verdade, pode botar, é que o nosso sistema educacional ele é de natureza meritocrática e excludente, como eu falei no início, né? Na medida que ele se pauta numa visão estática do processo ensino-aprendizagem, como se fosse homogêneo, né? Infelizmente, ainda é muito difundida, inclusive nos cursos de formação, né? É uma visão do processo de desenvolvimento, como houvesse um processo de desenvolvimento, entre aspas, normal e, entre aspas, saudável, né, para todos os sujeitos. Isso vai desde os pequenininhos, que estão aprendendo a andar, até a alfabetização. E aqueles que não se
conseguem acompanhar o ritmo da turma, né? Porque eles têm uma deficiência, alguma dificuldade de aprendizagem, ou simplesmente estão num momento de vida que não conseguem acompanhar o ritmo e o padrão esperado da turma, eles são considerados anormais. Anormal quer dizer fora da norma. Tem aquela curva de bola na estatística, né, que tem aqueles ladinhos são os foras da norma. Eufemisticamente, eles são denominados de alunos especiais. Aliás, tem se falado muito em alunos incluídos, né, como se os outros não fossem incluídos, né? E até bem pouco tempo, esses estudantes eles eram considerados responsabilidade exclusiva da educação especial. Então, historicamente, se formaram 2 sistemas educacionais paralelos, o sistema do ensino comum, ou regular, e o sistema de educação especial, que era, então deveria ser o irregular, né? E também 2 categorias distintas de professores, né? Aqueles que atuavam na escola regular, para os alunos com desenvolvimento normal, ou seja, dentro da norma, pelos quais eles foram preparados durante a sua formação, e aqueles outros professores que atuavam com os alunos com deficiências e outros distúrbios de desenvolvimento nas classes e escolas especiais. Só que com o advento das políticas de educação inclusiva, esse sistema dicotômico caiu por terra. E agora todo professor receberá, mais cedo ou mais tarde, um ou mais estudantes com necessidades educacionais especiais. Aliás, eu sempre comento com os meus alunos da pedagogia, né, que eu escolhi que eu ia trabalhar com pessoas com deficiências. Vocês não têm mais essa opção, né? Daí a importância, né, do investimento em atualização e capacitação docente, seja a nível de formação inicial, seja a nível de formação continuada, como essa proposta, né, que a Marisa apresentou para vocês, né? Então, assim, o ponto que eu quero enfatizar, e eu vou voltar a isso várias vezes com outras palavras na minha palestra, é que uma proposta educacional inclusiva, ela só será concretizada se o currículo e as práticas pedagógicas forem pensadas levando em consideração a diversidade e as especificidades dos alunos, sobretudo aqueles que apresentam particularidades no desenvolvimento que afetam diretamente o processo de ensino-aprendizagem, que é o caso de alunos com deficiências e outras condições atípicas, né? E, como eu comentei, representa uma ruptura com a concepção tradicional de ensino ou da cultura escolar predominante. Porém, não há outro caminho. Para efetivar uma educação de fato inclusiva, né, é necessário transformar a estrutura e o funcionamento do sistema escolar. No âmbito da instituição, isso significa revisar o projeto político-pedagógico, atualizar os recursos didáticos, metodologias de ensino e práticas avaliativas e, principalmente, ressignificar o modo como se desenvolve o currículo no cotidiano escolar. E é claro que professores, gestores, equipe escolar, e aí eu estou incluindo porteiro, merendeiro, todo mundo que lida com os estudantes, eles precisam estar capacitados para trabalhar com esse contingente de estudantes que até algum tempo atrás, né, como eu comentei, ficava só nas classes e escolas especiais e nem passava pela porta da universidade. Né? Então, continuando. O processo de ensino-aprendizagem de alunos com peculiaridades no desenvolvimento, né, sobretudo no aspecto cognitivo,
seja no contexto comum, seja em ambiente especializado, como, por exemplo, uma sala de recursos, né, ou um atendimento individualizado, ele demanda, né, como eu falei, uma intervenção pedagógica flexível, né, que leve em conta a diversidade de cada aluno na forma e no ritmo de apropriação dos conteúdos acadêmicos, né. Por isso que a educação inclusiva, né, o segundo pressuposto, o primeiro é a educação para todos, o segundo é educação para diversidade, né? Então, nesse sentido, abrir a escola para todos os alunos, mas manter práticas de ensino e de avaliação homogeneizadas e padronizadas, né, como ainda é o caso, né, na grande maioria das escolas, é, como se diz, um jogo de cartas marcadas para perder, né? E nós temos 2 décadas de pesquisas que mostram, né, que um grande número de alunos com deficiências, apesar de eles estarem incluídos em turmas comuns, eles continuam sem desenvolver aprendizados significativos, compatíveis com o nível de escolarização em que eles estão inseridos, né? Ou seja, eles vão sendo muitas vezes passados de ano, né? Eu estava recentemente uma pesquisa que a gente está fazendo com alunos com deficiência visual, cegos, que vieram numa escola inclusiva, né? E o menino começou a repetir, ele não estava satisfeito, foi para a escola especializada que é o Instituto Benjamin Constant, que nós temos no Rio de Janeiro. E ele, na escola dele, ele estava na 6ª série. Quando eles foram estava indo para a 8ª série, quando foi feita, né, uma avaliação, ele não estava nem no nível de 6ª série. Ou seja, ele foi sendo passado, né? Então, para proporcionar para todos os estudantes condições de aprendizagem, o projeto político pedagógico da escola, ele tem que ter como base a flexibilização curricular, né? E aí eu estou falando também currículo no sentido amplo, né? Como organização de uma trajetória de escolarização que vai envolver conteúdos a serem estudados, atividades a serem realizadas, competências para serem alcançadas e também o tipo das práticas avaliativas, né? Dito de outra forma, né, o requisito básico para um currículo inclusivo que permita o desenvolvimento acadêmico de todos os estudantes é flexibilidade, né? E, na mesma direção, o requisito básico para ser um professor inclusivo é ter flexibilidade na maneira de ensinar e, principalmente, na atitude em relação à aprendizagem dos seus alunos, o que, infelizmente, não são competências trabalhadas na maioria dos cursos de formação de professores nas licenciaturas, né? Em termos de flexibilização curricular, o que nós estamos falando? É uma transformação ou uma ressignificação do processo ensino-aprendizagem tradicional para torná-lo acessível e atender às demandas específicas dos alunos que não conseguem acompanhar o ritmo do grupo ou que estão muito além do ritmo do grupo, né? Ou seja, alunos com deficiências, alunos com altas habilidades, mas também qualquer aluno que não tenha uma condição, digamos assim, orgânica específica, mas também está criando fora da curva normal, né? Flexibilização curricular, ela envolve diferentes procedimentos, né? Pode botar na mesa, né? Estratégias que vai depender do aluno e do contexto escolar, né? E são só diretrizes gerais, né? Então, priorizar ou reforçar conteúdos mais importantes e ou eliminar conteúdos secundários. Falando aqui, francamente, nós sabemos que grande parte dos conteúdos veiculados tanto na educação básica como no ensino superior, eles são supérfluos, né? Desenvolver atividades alternativas
e ou complementares para aqueles alunos que estão tendo mais dificuldades ou suplementares, justamente para os que estão mais avançados que o resto da turma, né? Modificar a forma de ensinar determinados componentes curriculares, por exemplo, coisas que vocês já fazem, né? Trabalhar com projetos, fazer as aulas mais interativas, né? Envolver os estudantes, né? Modificar a forma, já falei isso, desculpe, criar ou utilizar recursos e materiais didáticos que facilitem o acesso à aprendizagem. Por exemplo, usando recursos de tecnologias assistivas, desde data shows, tecnologias, data show, internet, trabalhando com materiais concretos, né, uso de tecnologias assistivas, para quem não está familiarizado, são tecnologias para alunos que têm de pessoas cegas, até simplesmente você pegar um lápis e enrolar com barbante para ficar mais grosso, para uma criança que tem dificuldade motora poder trabalhar com aquele lápis. Isso também é uma tecnologia assistiva. E todas essas ações, elas devem ser elaboradas, claro que pelo professor regente, mas com apoio da educação especial ou da coordenação pedagógica da escola, né? E, como se diz, não tem outra receita para esse grupo. Sem um currículo aberto e flexível que permite, né, a promoção de práticas pedagógicas diversificadas, não tem como implementar uma educação inclusiva, né? E eu diria mais, não é possível ensinar conteúdos acadêmicos a alunos com deficiências ou outras condições que afetam a aprendizagem, independente do espaço de escolarização que eles estiverem, né? Então, desenvolver práticas pedagógicas, recapitulando, né, que levem em conta a diversidade do alunado, seja no contexto do ensino comum, seja num espaço de atendimento especializado, é um processo complexo e novo. Tá? Nós estamos descobrindo as novas formas de atuar, né? Porque não tem uma única forma de atender as necessidades específicas dos alunos, mesmo aqueles que têm a mesma condição. Então, não tem um método que é melhor para ensinar um aluno com autismo. Não tem um método ou um recurso que é melhor para ensinar um aluno com baixa visão, porque as diferenças individuais são muito grandes e têm que ser levadas em consideração. Então, com um desdobramento dessa perspectiva de flexibilização curricular, nós temos trabalhado muito com o processo de diferenciação de ensino, né? Ou seja, e consiste no planejamento e desenvolvimento de práticas pedagógicas customizadas, ou seja, adequadas àquele aluno, a partir das especificidades de cada aluno, né? E uma das estratégias de diferenciação de ensino, que aliás é bastante conhecido, e se for bem utilizado, é bastante profícuo, né? É o chamado Plano de Educacional Individualizado, PEI. Eu acho que a maioria aqui já está familiarizada, né? Então, assim, na elaboração do PEI, você considera o aluno a partir do seu patamar atual de habilidade, a gente faz aquela avaliação pedagógica, né? Patamar de conhecimentos ou desenvolvimento que ele está naquele momento. Eu não quero saber o diagnóstico dele. Ou seja, quais são as áreas fortes e as áreas fracas do aluno. Claro, sua idade cronológica, o nível de escolarização que ele já alcançou, né? E a partir daí que a gente traça objetivos educacionais a curto, médio e longo prazo, né? Um aspecto importante do PEI é porque ele estabelece uma base de atuação e intervenção pedagógica individualizada
porém ela de uma forma contextualizada, porque as metas elas são traçadas a partir do currículo ou do planejamento para a turma onde o aluno está inserido, né? Mas assim, não é um currículo individualizado, né? É um planejamento individualizado a partir do currículo da turma, né? E esse tipo de planejamento individualizado também, quer dizer, nós não é tudo que tem que cair nas costas sozinha do professor regente, né? Contar com o apoio da equipe pedagógica da escola, do suporte da educação especial, ele é muito bom porque ele dá uma base para os professores planejar ações, né, que possam possibilitar que esses alunos não fiquem naquele cantinho lá fazendo uma coisa que não tem nada a ver, que eles participem do que está acontecendo na turma, mas assim, são então atividades que sejam acessíveis para eles, mas que não se afastem do planejamento do ano de escolarização que eles estão. Uma vez eu visitei uma escola e eu dei um exemplo muito interessante. Eu acho que devia ser uma turma de segundo ou terceiro ano, eles estavam fazendo um projeto, né, da vinda da família real para o Brasil. Então a ideia era, os estudantes, eles eram repórteres da época, né, fazendo a reportagem, o jornal sobre a vinda da família real. Então, assim, alguns estavam ditando a sua vontade, outros que já sabiam escrever estavam escrevendo, tinha alguns alunos que ainda não estavam totalmente alfabetizados, eles estavam desenhando, cortando figuras de reis, montando, eles fizeram como se fosse uma revista, ou seja, a atividade era a mesma, o conteúdo a ser passado, né, era o mesmo, mas cada um trabalhava coletivamente, também era uma coisa legal, né, porque os que estavam mais avançados não ficavam, antigamente botava aqui esse grupinho que não sabem nada, os que sabem um pouquinho, os que já estão sabendo, né? Eles trabalharam juntos dentro da mesma atividade, né? Outro aspecto importante do PEI, e aliás, de qualquer planejamento, né, que tanto as metas como as estratégias de ensino e avaliação previstas, elas são periodicamente revisadas em função do desempenho do aluno. Ou seja, o que eu quero dizer, a avaliação de desempenho, a prova, teste, ela é utilizada para fornecer um indício para o professor de como o aluno está, ou seja, como revisar ou elaborar ou andar para frente o PEI, né? De acordo com o desenvolvimento de cada aluno. E não é como frequentemente, como uma forma simplesmente de detectar os erros, as dificuldades ou deficiências do aluno, né? Então, assim, um PEI bem implementado, e aí esse que eu digo bem implementado, quer dizer que não seja só um documento formal que a gente fez porque a rede exige e fica guardado lá no armário da escola, né? Ele exige um acompanhamento contínuo. Não é um planejamento que eu vou fazer agora, eu guardei, e no final do ano eu vou olhar para saber se deu certo, se não deu certo, porque aí também eu já perdi um ano inteiro, né? E também, novamente, fazendo um parêntese, né, o PEI ele é útil não só para alunos que estão com deficiências ou incluídos em turmas comuns, mas para o próprio trabalho no AEE no especializado, né? Porque também muitas vezes a gente vê um trabalho muito sem planejamento, né? Não dá para fazer na base só do ensaio e erro, né? Então, outra coisa, quando a gente pensa em alunos com deficiências, né, incluídos no ensino comum, que é o nosso foco aqui, também tem que estar muito bem especificado no PEI, né, como será a participação deles nas atividades da turma. Por exemplo, ele vai ter um mediador ou um professor de auxílio, ele vai frequentar a sala de recursos no contraturno, né? Ele vai ficar o tempo todo na turma, por exemplo, em alguns casos de alunos com maior comprometimento, principalmente no início, né? Essa inclusão pode ser gradativa e aumentando o tempo que ele fica na turma.
né? Então, tudo isso tem que estar bem definido. E também, principalmente, como é que será a avaliação do aluno frente, né, aos objetivos pedagógicos que foram traçados para ele, né? E como ele vai participar das atividades de avaliação, dos testes da prova, da turma como um todo, né? Ele vai fazer os mesmos testes ou vai ter uma avaliação diferenciada, né? E alguns exemplos. O que seria uma avaliação diferenciada, né? Por meio, por exemplo, por meio de adaptação ou elaboração de provas ou demais instrumentos avaliativos, né? Alternativos. Às vezes, o aluno sabe o que ele quer dizer, mas ele não entendeu o conteúdo da pergunta. Por exemplo, mudar a forma da pergunta, né? Às vezes, as questões podem ser um pouco mais simplificadas, né? Eu estava falando, os objetivos curriculares, né? A forma como ele pode responder. Às vezes o aluno ele vai fazer melhor, dependendo, claro, da matéria, oralmente, né? Da resposta oral, né? Então, assim, isso tudo é uma forma de poder avaliar o conteúdo dele, mas de uma forma que, de fato, ele possa mostrar o conhecimento. Porque se eu der aquela prova igual a todo mundo, muitas vezes aquele aluno ele vai ficar frustrado porque ele não vai nem conseguir responder a primeira pergunta, né? Outra forma que é simples, que é a ampliação do tempo. Às vezes o aluno ele pode fazer, mas ele vai precisar de mais tempo. E esse mais tempo pode ser ter 2 horas, se a turma toda ter uma, como pode ser, por exemplo, você dividir aquela prova em etapas. Então ele vai fazer, isso é muito comum, muito bom para alunos que têm, por exemplo, dificuldade de atenção, TDAH. Ele faz a prova, mas ele vai fazer em etapas. Um dia faz um pouco, outro dia faz outro, né? Outra forma também é sempre a utilização do espaço para a realização das provas e testes. Às vezes é muita confusão na turma, aquele aluno não consegue perturbar. Então ele pode ir para uma salinha separada para coordenação, para a sala de recursos. E também, em alguns casos, né, pela presença de um agente de suporte, um professor de apoio, para mediador, para acompanhar o aluno. Não significa que ele vai fazer a prova com o aluno, mas ele vai ajudando a entender. Você entendeu o que quer dizer? Vamos ler a primeira questão. Você entendeu? Isso são formas de avaliação diferenciada. E o ideal é que isso esteja já explicado no PEI, porque aí a gente já sabe o que fazer, né? E a experiência prática de todos nós, né? Os famílias estão sempre falando isso, meu filho não está aprendendo nada, né? E ele vai ter pouco avanço no processo educacional. Não dá para trabalhar na base do produto, a gente realmente tem que planejar. E isso é fundamental, principalmente para aqueles alunos com comprometimentos maiores. Por exemplo, os alunos que têm deficiências múltiplas, né? Um aluno que tem, né, que eles precisam, uma deficiência intelectual, que necessita de um suporte mais permanente, né? Alunos que têm paralisia cerebral, outras coisas, que eles vão precisar, além do suporte pedagógico, e aí entra a importância também de um trabalho interdisciplinar, eles vão precisar ter apoio para desenvolvimento de linguagem, postural, às vezes a maneira como você, com o aluno está sentado, vai propiciar ou não melhor a aprendizagem. Precisa ter um suporte do fisioterapeuta, né? E às vezes, né, os alunos precisam de um acompanhamento, né, de um suporte para atividades de vida diária. Precisa ter alguém de suporte, né, na hora um cuidador, que a gente chama, entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra cuidador, que dá a impressão de cuidar de uma pessoa doente, né? Mas seria um mediador de vida diária, para almoçar, para ir ao banheiro, até para a professora, pode, só tem uma professora na turma, e aquela criança precisa de suporte para poder ir ao banheiro. Então, isso também faz parte de uma escola, de uma proporção inclusiva, tá? Senão, essa escola vai ser só um lugar para os alunos passarem algumas horas por dia, tá? Eu aqui
eu queria retornar para um ponto que eu mencionei no início da minha fala, que tem a ver com o que eu estou chamando de uma nova cultura escolar. Né? Pode botar. Quando a gente fala que propostas pedagógicas e flexibilizadas, né, elas vão atender não só os alunos com deficiência ou outras condições atípicas, como elas vão favorecer a aprendizagem de todos. Né? E elas vão enriquecer o processo de ensino-aprendizagem de modo geral. Isso é o princípio básico que a gente chama de desenho universal da aprendizagem. Né? Por exemplo, um recurso pensado para um aluno com uma deficiência visual, por exemplo, um mapa em relevo, né, que a gente faz para a criança cega, vai ajudar muito a outros alunos que não tenham deficiência integral para entender. Eu, por exemplo, eu me lembro que eu tinha uma dificuldade horrível a entender aqueles mapas de geografia, que você tinha que marcar o rio e a montanha, e onde é que tinha a montanha, porque era tudo plano. Mas se você faz esse mapa em relevo, facilita todo mundo. Né? E faz a aula mais interessante. Né? Se eu vou trabalhar, né, com uma criança com deficiência intelectual, reconhecimento de números, por exemplo, eu tenho um palitinho de sorvete para ele contar coisas concretas para juntar com um número que está escrito no cartaz, isso vai facilitar todo mundo da turma. Né? Então, assim, o desenho universal para a aprendizagem, na verdade, é um modelo de planejamento curricular, né, que as propostas pedagógicas elas são construídas de forma que possam atender à diversidade do alunado para tornar mais acessível o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, a gente faz através de diferentes estratégias. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso é parte da formação, né, daqueles que podem poder participar. Mas só para dar uma ideia, né, partindo do pressuposto, né, de que não tem uma única forma para ensinar a todos os alunos, né, a perspectiva do desenho industrial, ou desenho industrial não, desenho universal, ela parte de três condições. Tá? Primeiro, aprender o quê? Né? Então, a gente usa múltiplos meios de apresentação de informações, conteúdos e conceitos para facilitar a compreensão. Né? E aprender como? Né? Como é que eu vou fazer para ensinar isso? A gente vai usar múltiplos meios de ação e expressão, né? Eu estava dando esses exemplos, para que os alunos possam demonstrar o seu conhecimento ou entendimento do conteúdo da atividade. É onde entra a avaliação diferenciada. Né? E ele pode fazer de forma escrita, ele pode escrever, ele pode desenhar, ele pode falar oralmente, né? E também aprender por quê. O ensino ele tem que ter significativo. Né? Então, múltiplos meios de envolvimento para estudar os alunos a estimular, né, que a aula seja interessante para todo mundo. Né? Inclusive para aqueles, por exemplo, que têm altas habilidades ou que estão mais avançados, senão aquilo fica muito chato. Eu acho que eu já falei demais, né? Eu gostaria também de ter tempo para ouvir vocês, mas... Então, para finalizar, eu queria trazer só 2 pontos que sintetizam tudo que eu falei até agora. Primeiro, né, que a inclusão no ensino comum de alunos com deficiências ou outras condições que resultam de dificuldades cognitivas, motoras e ou sensoriais exige observação, reflexão e planejamento para que a gente possa identificar as necessidades de aprendizagem específicas que eles apresentam, né, na sua interação com o contexto educacional. Eu estou vendo o aluno aqui na classe, porque um aluno pode ter uma dificuldade aqui na classe e, de repente, um aluno tem uma dificuldade de interação, a professora fala e ele não responde, mas quando ele está lá no recreio, ele está à vontade. Então, o problema é aqui, né?
os recursos que realisticamente podem ser disponibilizados na escola, né? Porque é claro que existem nossas limitações, a gente tem que olhar na minha realidade, como é que eu posso fazer essa realidade melhor possível, né? E os objetivos acadêmicos que eu quero alcançar a curto, médio e longo prazo, que precisam ser adequados à proposta curricular da turma. Isso eu vou falar 500 vezes. Senão, o aluno, ele fica, e isso a gente vê muito nas escolas, ele está inserido na turma, mas ele está excluído do processo educacional do grupo. E, segundo ponto, para garantir a oferta de estratégias pedagógicas flexíveis e diferenciadas, toda a rede de ensino precisa dispor de um sistema de suporte especializado, como aqui é núcleo de inclusão, né? Isso tem que ter. O ideal seria que toda escola tivesse algum elemento, mas, com profissionais capacitados, que eles vão agir, não só, quando for o caso, para dar o atendimento direto ao aluno, mas principalmente para dar suporte e orientar o professor regente, né, que está trabalhando com aquele aluno. E, sem dúvida, alcançar o equilíbrio, né, entre oferecer uma proposta pedagógica flexível e diferenciada para um aluno que tem uma deficiência, mas que, ao mesmo tempo, esteja dentro do contexto e adequada ao currículo geral, à programação da turma, é o maior desafio, eu acho, para os educadores, o trabalho docente atual. Mas eu acho que é justamente enfrentando esse desafio que nós nos desenvolvemos profissionalmente como educadores. Porque esse é o educador do século XXI, que já está nas suas 2 décadas. Né? E é nesse movimento de acolher, compreender, né? E propiciar acesso ao conhecimento para todos os alunos, mesmo aqueles que nós, a princípio, não acreditávamos que eles iam poder aprender, é que nós rompemos as nossas barreiras atitudinais internas, né? Abrindo os nossos corações e mentes, como se diz, para a diversidade humana na nossa comunidade. Né? E é assim que a gente faz a construção de uma sociedade, mais democrática, uma sociedade mais sustentável, uma sociedade mais inclusiva. E, como diria Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Muito obrigada, eu queria agradecer. Uma flor de lótus é um símbolo do budismo que tem muito significado, porque o lótus é uma flor, tem 2 significados interessantes. A lótus é uma flor que ela nasce na lama. Quem vai lá no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, a gente tem flor de lótus, né? Aqui eu não sei. Isso significa que através da lama, ou seja, da confusão, daquelas dificuldades do dia a dia, que nasce uma flor. Eu acho que todo esse rebuliço que trazer esses alunos com deficiência do seio do ensino comum, mas todas as outras dificuldades que a gente tem, que está trazendo essa nova perspectiva educacional, essa nova forma de ser professores. E a flor de lótus também tem um outro significado, porque é a única flor que a semente e o fruto, dão ao mesmo tempo. Ou seja, é a simultaneidade da causa e efeito. Na medida que a gente faz a causa, colocou o aluno com deficiência na turma, já está dando um efeito, porque já está tendo que modificar. Na medida que a gente vem aqui e traz essa proposta para vocês, nós já estamos mexendo, mas
nas ideias, nas propostas, na perspectiva da Secretaria de Educação, de cada uma da escola, e ao mesmo tempo, à medida que eu estou aqui falando com vocês, eu já estou refletindo, eu já estou abrindo novos caminhos de mudança. A seleção será durante o mês de agosto, se não me engano, ou as inscrições, né? Então vocês fiquem atentos. Esse é o grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa, www.eduinclusivapesc-ueg.pro.br, e convido vocês para visitarem nossa página, tem alguns trabalhos, denúncia, etc. E aqui, se alguém quiser entrar em contato comigo, terei o maior prazer em responder meu e-mail, rosanaglatt@gmail.com. Dizer que muito do que você falou, a gente está começando agora, a gente está tentando botar em prática na rede. Então, que o seu trabalho está dando frutos. E para quem não sabe, a Rosana tem vários livros publicados. Ela já fala de educação especial há muito tempo. É uma referência à educação especial, por isso que é um prazer a gente ter conseguido trazer ela aqui. Então, ela está falando do PEI, não é de agora, ela está falando do desenho universal de aprendizagem, não é de agora, a gente está aqui nessa luta para implementar na rede, vocês sabem, né? Vocês estão aí nesse desafio junto com a gente tenta dar o suporte, mas é vocês na sala de aula, são os professores, os coordenadores na escola, os diretores que estão tocando todo esse trabalho. E claro, os agentes de apoio dando todo o suporte, aqui a gente chama de AEE, Agente de Apoio em Educação Especial. Então, essa coisa, esse exemplo da flor de lótus, né, que dá a flor e dá o fruto, às vezes a gente sente que está trocando a roda com o carro andando, né, porque os alunos já estão incluídos. A gente está dando formação ao mesmo tempo que a gente já tem que trabalhar com eles na sala de aula. Porque não tem como a gente parar, tirar esses alunos, dar formação e preparar todo mundo e depois receber esses alunos, até porque isso não vai acontecer. Porque se a gente tira esses alunos, vão falar, ué, mas para que a gente vai se especializar? Nem tem aluno de educação especial aqui, nem tem alunos com deficiência na nossa escola. Então, eu vou trocar agora, em vez de falar que a gente troca a roda com o carro andando, eu vou falar que a gente é a flor de lótus, a gente é a semente e o fruto ao mesmo tempo. Muito obrigado, Rosana.